No programa da Cotriel desse final de semana, nós vamos falar então sobre o setor de qualidade da Cotriel. Por isso que a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Kátia Andrade, que é uma das colaboradoras da área de qualidade da cooperativa, que acompanha todos esses treinamentos dos setores, principalmente aí da área de supermercados, o setor de moinho, o frigorífico, o posto de resfriamento de leite, né, as agroindústrias em si, né, juntamente com a outra colaboradora que está na área de qualidade, a Tarciane Parisotto. Então estão a Kátia e a Tarciane sempre acompanham então os treinamentos que a gente ao longo dos próximos dias inclusive vai divulgar nas nossas mídias para que o nosso cliente ele tenha esse entendimento de quanto que a Cotriel trabalha esse setor de qualidade. E a Joyce Melo, né, a Joyce Barea Melo, que é da empresa Consolidez. A Consolidez, a Kátia estava falando e a Joyce também, nós estávamos conversando aqui antes, né, que a Consolidez agora em 2027 vai para 10 anos que está trabalhando aqui na cooperativa, ou seja, a Consolidez viu muito desse crescimento que a cooperativa teve ao longo dos anos, né, acrescentando principalmente na área de supermercados, né, a gente passou a ter mais supermercados na nossa área de abrangência, então é um trabalho que está cada vez mais se ampliando. Bom, vou começar com a Kátia, né, que é colaboradora da área de qualidade da cooperativa. Bom, Kátia, esse ano, né, foi um pouco diferente essa questão do planejamento, porque se concentrou esses treinamentos, mas principalmente no primeiro semestre. Por que se resolveu fazer esse papel de se fazer esses treinamentos aí para todas essas áreas que a gente escreveu que lidam com a alimentação dentro da cooperativa? Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Bom, eu trabalho na Cotriel já há 4 anos e a gente tenta sempre envolver todos os colaboradores, né? E aí, nesse ano de 2026, a gente resolveu concentrar os treinamentos nesse primeiro semestre devido aos treinamentos da TOTUS e a troca de sistema, né, em si, para que todos os colaboradores, né, que necessitam, pudessem participar, tivessem a oportunidade de participar. Então, hoje, a gente está encerrando já os treinamentos das áreas das agroindústrias, ficando apenas supermercados, né? A gente fez uma separação, então, né, dos treinamentos. A parte de mercados hoje está indo até as unidades para facilitar também em questão de deslocamento e que mais colaboradores participem, né? Então, já foram realizados os treinamentos de Segredo, Arroio do Tigre, Estrela Velha e Salto do Jacuí. Ficando apenas o pessoal da série de Campos Borges e Alto Alegre ainda para participar. E o treinamento do engenho de arroz, que é em Pantano, que a gente faz um pouco mais tarde, né? Que a gente também vai até Pantano para facilitar essa logística dos colaboradores. Kátia, é um programa contínuo, a gente tem que dizer, né? A gente procurou vocês para nós falarmos aqui, porque todo ano se está fazendo. Claro, a época esse ano, como a gente disse, está se concentrando no primeiro semestre, mas sempre se faz esse processo, porque é muita legislação que se modifica e é necessário sempre reciclar o nosso colaborador, nosso funcionário que está lá na ponta fazendo todos esses produtos que a gente mostra desde o supermercado até a nossa agroindústria, né? Isso. A legislação em si, né, ela pede que tenha essa reciclagem anualmente. Então, por isso que a gente faz, né? Tem também a questão da rotatividade dos colaboradores, né? Então, precisa que todos estejam capacitados, que todos tenham o mesmo treinamento para que consigam desempenhar as funções que são padronizadas. Então, os treinamentos são feitos anualmente, se necessário a gente repete esses treinamentos, né? Então, quando o colaborador entra, a gente tem um treinamento inicial e aí depois tem essas reciclagens anualmente, que hoje elas são exigidas pelo MAPA ou por Anvisa, Vigilância Sanitária, então é necessário fazer. Muito bem, obrigado a Kátia Andrade, que é colaboradora da área de qualidade da cooperativa, Joyce Melo, né, que a gente falou então lá no início da empresa Consolidez, que ano que vem vai fazer 10 anos que está aqui. Joyce, não é a primeira vez que a gente conversa, né, e você tem uma experiência muito grande nessa área de alimentos e, como disse a Kátia, é uma questão de legislação, mas principalmente também da empresa dar esse acesso e entender que a melhoria de processos tem que ser contínua. Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente. Aqui na Cotriel a gente já tem esse acompanhamento, então, contínuo, né? É um planejamento que ele ocorre sempre de um ano para o outro. Chegando no final do ano, a gente já vai planejar as ações do ano seguinte, né? E buscar, sim, contemplar o máximo de pessoas que a gente puder chegar
quem está lá realmente executando as atividades, quem tem o contato com esse alimento, os manipuladores de alimentos, né, que são o foco aqui. Tanto de agroindústrias, muda um pouco, então, do processo, mas a gente tenta abordar todos, né? Agroindústrias, a parte de processo que é industrial, fabricação e também a parte dos manipuladores de supermercado. Quem está ouvindo a Joyce está vendo que a voz dela está um pouquinho prejudicada porque está bem puxado esse ano, como a gente comentou com a Kátia, né, Joyce? Se concentrou bastante no primeiro semestre, porque a cooperativa está num processo de troca total de sistema, o RP de mercado lá da TOTUS, né, como a gente já falou em outros programas também, né? Então a gente está proporcionando que esses treinamentos eles sejam um momento para que todos possam participar e o maior número de pessoas estejam envolvidas nesse processo dessa questão de qualidade, que é uma questão muito contínua, né, Joyce? Isso, a gente tem aí turmas acontecendo todas as semanas, praticamente, já desde março. Então, iniciamos esse processo no mês de março. E aí a gente só vai revezando as datas e dependendo, né, da logística também, se envolve viagens. Fizemos já Salto do Jacuí, Segredo, Estrela Velha, que foram unidades que a gente se deslocou até esses supermercados para poder fazer lá, envolver as equipes, o maior número de pessoas que podem participar, né? Isso facilita também que a informação chegue a todos, né, e vai garantir um alimento mais seguro ao consumidor que estiver comprando, né, comercializando, adquirindo desses locais. Muito bem, o que a gente fala, né, para funcionários do supermercado, do moinho, lá do frigorífico, do posto de leite, né, o que é abordado principalmente, né? Eu sei que tem algumas coisas que são padrões, principalmente nessa questão de legislação, de procedimentos. Resumidamente, o que a gente pode dizer que é abordado aí, porque é algo que está sempre sendo reforçado, e reciclagem, né, que a gente fala bastante, mas é uma coisa de a gente rememorar muitos conceitos para que a gente possa cada vez mais melhorar esses processos, Joyce. Certo. Assim, nós temos um planejamento também em relação a esses conteúdos. Como a gente tem equipes que se mantêm, tem algumas que têm bastante rotatividade. Isso depende de cada unidade, de cada local ou do processo, né? Então, a gente vai ter uma estrutura desses treinamentos, que ele começa, então, relembrando para quem já participou, trazendo as informações para quem é novo na equipe, né? Quais são as legislações. Então, explicamos da parte da legislação nacional, que está em vigor, seja do Ministério da Agricultura, envolvendo o mapa, envolvendo a parte de CIF, quando tem, né? Envolvendo o Estado, porque aí a gente vai ter as hierarquias de legislação, chegamos até o município. Muitos supermercados dependem de liberação de alvará sanitário dos seus municípios onde estão localizados, né? Então, nós vamos abordando essas 3 esferas, passando o que está vigente, se teve atualização, se mudou alguma legislação, e sempre trazendo esse olhar para a unidade onde está localizado, se eles têm também alguma exigência do município, alguma situação pontual. Então, nessa estrutura entra essa primeira parte, que é bem teórica. A gente fala sobre a legislação, os tópicos e os tipos de contaminação. Aborda os principais perigos, que são contaminação física, química e biológica. E aí nós vamos trabalhando exemplos, para que esses 3 conceitos fiquem na linguagem acessível aos colaboradores, né? Porque é algo muito técnico, então a gente vai falar de exemplos que vêm da legislação, uma linguagem mais difícil. A gente traz para a prática. Levamos atividades, exercícios práticos, fizemos dinâmicas com eles, fizemos alguns conceitos, trabalhamos exemplos, né, do que realmente acontece na prática, até com fotos, com situações que a gente encontra e, quando possível, até dentro da própria realidade do local deles, né? Então, essa abordagem vai indo para uma parte mais prática e que aí eles conseguem se sentir mais mesmo, né, na sua atividade, na sua realidade, ter uma aplicabilidade que seja bem prática, né? Para quebrar um pouco dessa parte da teoria e da técnica que envolve a legislação. A gente está conversando com a Joyce Melo, da empresa Consolidez, também com a Kátia Andrade, que é colaboradora da área de qualidade da cooperativa. Bom, a gente estava, antes de gravar aqui essa entrevista, a gente estava lembrando, não, lá na padaria, quando o pão está feito, é o final, o atendimento está vendendo para o cliente. No frigorífico, a carne Rio do Sol está lá sendo vendida, comercializada, é o final. Também no moinho, aquela farinha que está chegando, quem está nos ouvindo está imaginando, a gente está descrevendo aqui como estamos dentro de um programa de rádio, cada um vê
esse processo finalizado. Mas até chegar lá, né, Joyce, tem muito trabalho a ser feito e principalmente também a gente depende de pessoas, que as pessoas entendam, né, e é um processo muito árduo, muito longo de as pessoas entenderem que isso tem que ser um contínuo, sempre tem que ter o mesmo processo para levar a mesma qualidade para o cliente. A gente tem todo um trabalho de construção, na verdade, porque a parte de segurança de alimentos, de qualidade, ela envolve muito a prevenção. Então, sempre trago esse tema também para a reflexão deles, né, das equipes, do quanto a gente precisa tentar se antecipar. Trabalhamos com a parte preventiva e aí sim vai ser uma construção ao longo de todo o processo, vai envolver todas as etapas e é um trabalho de equipe, né, que precisa que cada um faça a sua parte para que a gente chegue ao final tendo um produto com qualidade sensorial, com qualidade de degustação também para o cliente, que mantenha sabor, que tenha uma boa aparência, porque primeiro se come com os olhos, né? Mas a gente precisa sim trabalhar a parte de segurança e aí pensar em cenários que muitas vezes para eles no dia a dia, quando a gente entra naquela nas atividades mesmo, na repetitividade, né? Mesmo eu uso um termo com eles que é entra no piloto automático, porque vai fazendo e talvez não para pensar o porquê que faz cada atividade. E aí é isso que a gente tenta levar também, né? Essa reflexão para que eles olhem de uma forma diferente para o seu trabalho e a importância que tem por trás de cada cuidado, de detalhes de temperatura, de conservação do alimento, que são sempre uns detalhes onde a gente vai ter o risco envolvido, né? E principalmente em relação à segurança do consumidor. Bom, já vou passar para a Joyce para encerrar, eu vou pegar mais uma palavra da Kátia. Bom, Kátia, você está junto com a Tarciane fazendo esse processo, como eu descrevi no início, né? O importante é que os colegas nossos que chegam lá no supermercado, do moinho, no frigorífico, lá no engenho de arroz, vão chegar daqui mais um tempo, sabem que quando vocês vêm é para cada vez mais valorizar o trabalho deles, mas principalmente também saber que eles são importantes no processo e que o nosso cliente final é importante. Por isso que quando vocês chegam lá, sabem que estão trazendo também conhecimento para eles, né, Kátia? Isso. Até hoje nós estávamos comentando numa turma e antes mesmo, né, nós conversando aqui, que tem lugares que não tem rotatividade. Então, assim, acaba que os colaboradores são os mesmos. E aí a gente precisa trabalhar isso do que melhorar. Porque chega um ponto quando surgem alguns problemas, a gente resolve aqueles, né, toma algumas ações, e aí surgem outros, né? Então, isso é constante, assim, a gente precisa fazer esse trabalho, porque sempre vai ter alguma coisa ali que a gente pode melhorar. Um processo, fazer uma forma diferente, que facilite o trabalho do colaborador e que tenha mais qualidade no produto final, né? Então, assim, esses treinamentos, de certa forma, é uma troca, né, de experiência, porque a gente vai lá, eles comentam alguma coisa, a gente vê de uma forma diferente, surge dúvidas ali, a gente já consegue sanar essas dúvidas. Se a gente não consegue, a gente busca, né, uma forma de sanar elas posterior. E a gente vai fazendo essa troca, né? Não é só o treinamento, a gente tem as visitas também que a gente faz, né? Então, acaba que se em algum momento não surgiu no treinamento, vai surgir na visita, ou porque eles tiveram o treinamento, surge uma dúvida mais para frente também, né? Então, é uma constante troca e um trabalho que é uma engrenagem que a gente precisa estar ali, trabalhando dia a dia, ano a ano, enfim, para sempre nessa constante melhoria. Muito bem, obrigado então a Kátia Andrade. E eu encerro então com a Joyce Melo da Consolidez. O Joyce, acho que fica dessa entrevista de hoje é que o trabalho ele sempre segue, principalmente por uma questão de legislação, mas que todo o conhecimento ele é fundamental e o resultado é a qualidade que a gente oferece com a Cotriel, que tem uma história de mais de 6 décadas, são 66 anos. É o nome da cooperativa que está se trazendo quando o cliente vê aquele produto bonito na padaria, vê aquela farinha bem produzida, vê aquela carne bem produzida, o arroz lá em Pantano Grande também, o arroz Rio do Sol, ou todas as marcas que são envasadas lá no engenho. Então, o resultado desse trabalho que vocês realizam, a gente vê sendo realizado por tantas pessoas e o cliente também consumindo essa qualidade que sabe que a Cotriel entrega, né? E isso a gente tenta passar também às pessoas, aos colaboradores, né? Que eles se sintam parte, que eles são importantes nessa construção, que se a marca é forte, é uma marca reconhecida, é uma marca que tem aí a nível regional, né,
já um mercado consolidado também, né, um reconhecimento, que os colaboradores também se sintam responsáveis por isso, por essa construção. E dessa forma eles vão estar também mais motivados a fazer um trabalho melhor, a buscar suas melhorias, né, a fazer também com mais amor, né, porque o alimento precisa disso. Quando se trabalha com alimentos artesanais, a gente fala muito disso, né? Que é um alimento que tem ali um tempo de empenho de quem está fazendo, é feito à mão, é um produto que, né, que depende muito de cuidado, mas também de carinho, de gostar do que está fazendo, e aí tentar aproximar isso, que as boas práticas, a parte de segurança, elas não fiquem separadas, né? Elas têm que fazer parte do dia a dia do processo, mas não ser algo pesado, uma cobrança, uma rigidez, só por legislação não, né? É porque é algo que realmente já faz parte dos valores, da essência, né, da origem, da marca, da importância que a Cotriel tem em relação a esse tema, né? Quero agradecer mesmo, então, a Joyce Mello, da empresa Consolidez, e também a Kátia Andrade, que é uma das colaboradoras da área de qualidade, que falaram, então, sobre essa série de treinamentos que segue nos próximos dias, mas que está bem concentrada e já esteve em alguns dos supermercados, já passou pelo frigorífico, já passou pelo moinho da cooperativa, passou também pelo posto de esfriamento de leite. Então, são muitas agroindústrias, são muitos setores que trabalham na área de alimentos e que foram capacitados e seguem sendo capacitados nesse processo contínuo de boas práticas de fabricação e tantas outras legislações que são abordadas constantemente, que a gente pode ver nessa preocupação que a cooperativa tem. A nossa entrevista da semana.